Olá pessoal, mais uma vez nosso programa Ribeirão Melhor para você aí discutir com a gente os assuntos pertinentes a Ribeirão Preto, tanto no Executivo quanto no Legislativo. Esse programa, 25 de novembro de 2016, mais um programa, é o segundo programa aí da série, né? Meu amigo Thiago Caju. É isso aí, Ramalheiro. Obrigado aí pela audiência, tá? Pela atenção de todos vocês e o carinho. A gente tem recebido muitas mensagens pelo e-mail, tá? Então, muito obrigado, muitas sugestões. Inclusive, duas delas vão ser pautas aqui hoje, tá? E também vamos tocar no assunto lá da entrada do Ribeirão Verde, que parece que nada aconteceu ainda, nem acostamento existe, tá? E vamos dar uma pinceladinha de novo na questão do IPTU, porque tem muita coisa para você ficar sabendo e ficar antenado. Eu quero agradecer aí a participação das pessoas, entrando em contato com a gente, para a gente poder pincelar alguns assuntos de Ribeirão Preto aí, né? Nosso tempo é curto, para você também não encher o seu tempo com o nosso programa, né? Mas a gente agradece aí os minutinhos que você perde com a gente. Eu queria começar já falando de um assunto muito interessante. Eu, algum tempo atrás, na realidade, há um ano atrás, eu não vou ainda divulgar o nome do vereador, mas eu vou falar aqui sobre ele, né? Ele já não está mais atuando, inclusive. Eu levei lá no gabinete DCE, afastado aí, né, para verificação, né? De férias forçadas. As férias forçadas aí. Mas enfim, eu levei lá no gabinete dele, como presidente de associação lá da Zona Leste, um ofício dizendo a ele o seguinte: senhor vereador, nós não queremos a reforma do campo de futebol do Jardim Juliana. Por que a gente fez isso? Porque existia um campo lá e vândalos destruiu o vestiário que era de alvenaria. Então acabou com aquele local. E nós temos um outro local, lá na Urandir Vieira de Souza Leite, lá nos Eucaliptos, que tem dois campos lá, um maior e um menor, que as pessoas do bairro, que os jovens do bairro, usam aquele local constantemente. De final de semana tem rachas lá e eles preferem aquele local do que onde era. E eu, numa determinada ocasião, recebi deste vereador um documento de emenda do senador Antônio Carlos, dizendo que naquele campo, por isso eu levei até ele um ofício dizendo que nós não queríamos a reforma daquele campo, uma emenda no valor de R$ 58.713,45 para o campo do Jardim Juliana. Ora, foi por isso que eu levei até ele um ofício dizendo que nós não queríamos naquele local essa reforma do campo. E que se ele fosse ter essa verba aqui de R$ 58 mil, que eu não sei aonde seria colocado naquela localidade ali, naquela obra, R$ 58 mil, que a gente preferiria fazer num outro local, acrescentando um campo de bote para os senhores aposentados, até mesmo para o jovem. Eu gosto de uma bote, não é? Cresci vendo meus tios jogarem também. Pois é, muito legal, não é? E nesse mesmo local, fazer uma pista de skate para os jovens do bairro. Falta muito, viu? Não falta só lá, mas na cidade de Ribeirão Preto inteira, inclusive no Quintino. Os próprios skatistas dali ocuparam uma quadra que estava abandonada e eles, por iniciativa própria, tá fazendo rifas, vendendo muitas coisas, iniciaram uma obra de manobras lá dentro, né, de obstáculos lá dentro, e eles mesmos, por conta própria, montaram sua pista de skate nessa quadra abandonada no Quintino, por iniciativa própria, por não ter apoio nenhum do Poder Executivo. Exatamente. E parece que lá no Quintino foi a associação do bairro que ajudou a eles fazerem isso, né? Deu essa força, sem poder público dar colocar mão. Não, eles por iniciativa própria. Pois é, então a gente indicou o seguinte, que com esse dinheiro faria ali atrás do posto de saúde, né, da Marco Antônio Macário dos Santos, esquina com a Urandir Vieira de Souza Leite, logo atrás do posto de saúde, fazer naquele local uma pista de skate, uma pista de bote, né, e uma quadra de futebol um pouco menor. Não precisaria fazer o campo, porque campo nós já temos lá no bairro. Então esses R$ 58 mil ele faria isso. Muito bem. Não aconteceu a reforma do campo, a emenda de 58.713 ainda está aí, e a gente acompanha de perto, neste local que eu citei, lá no Jardim Palmeiras,
na entrada ali do Jardim Palmeira Juliana, atrás do posto de saúde, a construção do que eu estou vendo lá, uma quadra. Mas não tem nenhum tipo de menção ali, se vai construir a pista de skate para os jovens, se vai construir a pista de bote para os senhores, até mesmo para os jovens. É bem provável, né? que não. É bem provável que não. Mas eu quero dizer que eu estou com o documento na mão e eu vou acompanhar de perto essa construção, porque uma quadra ali, aquela quadra que a gente está visualizando, que parou também, viu, Thiago? Parou de ser construída, parou ali no meio, eu não sei porquê, né? Essa verba está liberada por quê? Parou? Não só liberada, mas como já deu início. Já deu início. Não se deu início? Exatamente, tem alguma empresa ganhando ali. Eu quero saber quanto vai custar aquela obra ali, aquela quadra. Se vai gastar 58 mil reais em uma quadra de futebol. Tomem cuidado com as notas, viu? Né? Então nós estamos de olho, viu, senhor vereador? Nós não vamos citar o nome do senhor aqui ainda, não, porque a gente quer agora confirmar os valores que está sendo gasto lá e o porquê que aquela quadra parou de ser construída, né? Ela paralisada. Então tá aqui, ó, uma emenda do senador Antônio Carlos, e aqui nessa emenda consta, por exemplo, Campo do Marquese, vestiário do Marquese. Então o vestiário do Marquese, R$ 51.637. Pera aí, me dá 20 mil, viu, vereador, que eu faço um vestiário. De vestiário custa R$ 51.600. Ah, por favor, né? Tem aí o Campo do Palocci, R$ 90 mil um campo de futebol lá no Palocci. Nós vamos lá no Palocci, hein? Eu quero ver se o lá pessoalmente. quero ver esses valores aqui. Vestiário do Palocci, não é só o campo, olha que absurdo. Olha o absurdo você. O campo do Palocci, 90.383,47. O vestiário do mesmo campo, 51.637,21. É interessante. Quase 140 mil reais um campo de futebol. Nós vamos verificar de perto essa história. Nós vamos estar aí conferindo de perto. Acompanhando passo a passo. Passo a passo. Esse Evandija em Ribeirão. Eu acho que aqui certamente vai explodir. Porque nós vamos atrás desses valores aqui. A verdade, essa Sevandija, né? Ela, ao meu ver, é só a pontinha do iceberg. Tem muito ainda para passar esse rio aí. Lá na ponte aí tem muita coisa para correr aí. Bom, e aí nós vamos então informar vocês nos próximos programas o andamento desses valores absurdos aqui que totalizam 254 mil reais para reformar campos de futebol em Ribeirão Preto. Aí até eu viro o rei do esporte, né? Em Ribeirão. Símbolo do esporte. Até eu. Mas enfim, vamos agora para um outro assunto que surgiu essa semana e que eu acompanho, porque eu passo lá todos os dias praticamente, lá no Ribeirão Verde, não é? Sim. Lá no Ribeirão Verde nós acompanhamos aí, até ficamos animados, inclusive eu convidei o França, né? Logo o França, que é presidente lá da Associação de Moradores do Ribeirão Verde, vai estar aqui também falando sobre esse assunto. Então duplicaram ali em frente ao condomínio e de repente pararam as obras. As obras estão paradas na Avenida Antônia Munhato Marinsec, ali no Ribeirão Verde. E a gente quer saber por que essas obras estão paradas, né? Porque... Não dá para entender por que se inicia e se para. É esse que é o X da questão. Houve um início, mas por que há paralisação? Alguma coisa acontece para que haja essa paralisação e é isso que nós vamos investigar e trazer aqui para vocês, é lógico. Exatamente. Então, ô França, você está convidado a vir ao nosso programa para a gente bater um papo, para você expor aí os problemas que você está ocorrendo de perto, aí, acompanhando de perto aí da Avenida Antônio Munhato Marinsec, não é? E trazer aqui algumas informações aí para os nossos amigos que acompanham o programa Ribeirão Melhor, não é? Muito bem. Quero dar uma pincelada rápida também nos preços dos combustíveis, só para você ficar atento, porque nós vamos continuar a cobrar esse absurdo que é o custo dos combustíveis em Ribeirão Preto. É só aqui, não é? Eu tenho um documento, que esse documento veio da Receita Federal, viu, Thiago? No levantamento que nós fizemos lá, alguns meses atrás, e só para você ter uma ideia, em 2/5 de 2016,
o lucro do etanol, nos postos de combustíveis, na média, era 12,72. Então anote bem isso. Em 2/5 de 2016, o lucro do etanol era 12,72 e da gasolina 14,12% de lucratividade. Muito bem. Em 20/5 de 2016, lá nas distribuidoras, teve um pequeno declive de preço para quem ia comprar lá, para os postos que ia retirar lá o combustível. Abaixou um pouquinho o preço lá. Mas você acha que ele repassou esse declive de preço? Não. Sabe o que os postos fizeram? Aumentaram os preços. E naquele dia, 20/5 de 2016, que teve o declive de preço, o etanol foi para 44,14% de lucratividade nos postos e a gasolina 18,22%. Vou resumir para vocês. 2/5 de 2016, a lucratividade do etanol era 12,72%. E quando abaixou o preço em 20/5, a lucratividade foi para 44,14%. Eu não entendi. E é um jogo de empurra, porque eu conversei com um dono de posto de gasolina, ele tem 4 postos, se não me engano, aqui em Ribeirão Preto, tá? E ele fala que se existe cartel, esse cartel é dos fornecedores, não dos postos de gasolina. É isso. É um jogo de empurra que não dá para entender. E a gasolina teve um pouco menos, mas ela baixou também lá na distribuidora nesse período de 2/5. Em 2/5, a lucratividade dos postos era 14,12 e dia 20/5 de 2016 ela foi para 18,22 no momento que teve o declínio lá. É documento da Receita Federal, viu pessoal? A gente só trabalha com documento aqui, viu, dono de posto? Não fica bravo com a gente não. Então, a gente quer só alertar que nós vamos aí continuar com esse assunto dos combustíveis de Ribeirão Preto, porque isso não pode continuar. Esse preço é absurdo, viu? A região é muito mais barata. Por que aqui? E sai daqui da região, viu pessoal? Sai daqui. Eles vêm buscar aqui, né? E conseguem vender mais barato do que Ribeirão Preto. Estamos de olho. Ramalheiro Júnior, o que você me fala da questão do IPTU? Que é uma questão polêmica, é uma questão que dá uma visão para qualquer cidadão ribeirão-pretano de que esse aumento é para cobrir toda essa roubalheira aí que Servandi já descobriu e etc. Você falou tudo. É uma visão. Você falou tudo. Eu ia dizer que é de se ficar enojado o que acontece em Ribeirão Preto. Ou seja, roubaram os cofres públicos de Ribeirão Preto mais de 200 milhões de reais. Essa palavra não tem outra. Roubaram. Essa corja que aqui governou Ribeirão Preto, roubou Ribeirão Preto. Tá aí, ó, é a Servandija. E aí nós vamos pagar essa conta. Sabe de que forma? IPTU reajustado. Está aí na Câmara a proposta para se reajustar mais uma vez o IPTU do próximo ano. Acredita nisso, pessoal? Mais uma vez, você teve 133% reajustado no ano passado. Agora, no meio do ano, uma empresa foi contratada para entrar na sua casa, para ver se você colocou mais um tijolinho lá. E mesmo que você não colocou, está cobrando uma diferença de IPTU. De qualquer jeito, eles fizeram uma medição deles lá, né? Fizeram a medição deles. Seja aérea ou seja terrestre, né? Eles fizeram a medição deles. Estão te cobrando mais. Ou você não recebeu? Coloca aí. Ramalheiro, eu recebi. Faça sua reclamação. Né? E agora... Faça uma foto, tá? Tira uma foto do valor do teu IPTU. Pode postar aí. Um carnezinho. Você recebeu aí no carnezinho. Tira antes e depois. Isso. E aí, para o ano que vem, está sendo colocado na Câmara Municipal, para os vereadores votar, um reajuste aí absurdo novamente para você e para nós pagarmos essa conta dessa roubalheira que teve em Ribeirão Preto. Um absurdo. Precisamos nos mobilizar e você precisa estar na Câmara Municipal para não deixar que isso ocorra. Sabe, toda vez que eu percebi que a sociedade vai para a Câmara Municipal, eles abanam o rabinho, colocam entre as pernas e votam a favor da comunidade, votam a favor da sociedade. Se eles percebem, exatamente, se eles percebem que não tem você lá na Câmara Municipal, eles votam a favor da prefeito, do reajuste. Então você precisa estar atento e ir à Câmara Municipal nessas votações importantes que se tem, que vai aumentar o seu custo pessoal. Pelo menos nessas votações importantes. Eu sei que o dia a dia de todo mundo é complicado, trabalho,
filho, casa, enfim, tá? Mas a gente está aí brigando por uma cidade melhor. Exatamente. Então nós temos que fazer nosso papel também de fiscalizar, porque os nossos impostos estão ali sendo pagos. Então a gente precisa saber aonde eles estão sendo aplicados e de que maneira. Ramareiro, mas como que vai pagar essa conta se não for nós? Eles arrancaram o dinheiro daí, eles roubaram o Ribeirão Preto, deixou o Ribeirão Preto com 203, essa é piada, né? Mais de 1,5 milhão, mais de 1,5 bilhão de reais é o rombo de Ribeirão Preto hoje, com contas a pagar, com contas vencendas, muito mais de 1,5 milhão, sim, muito mais, né? Já foi falado aí em torno de 1,8 milhões de reais, né? Fora o que roubaram, né? Muito bem. E aí como é que paga isso, Ramareiro? Cortando na carne. É assim que paga. Cortando na carne. Fazendo compras para a prefeitura de uma forma sensata, honesta, licitações honestas. É assim que corta. Tirar aí uma quantidade de funcionários comissionados, colocar o que precisa mesmo. Porque às vezes coloca o funcionário e tem que colocar 3 ou 4 para fazer a mesma função. Sim. Coloca um técnico, coloca alguém profissional, um só, no lugar desses 3. Tira o cabidão do emprego, que a gente espera, viu, Nogueira? Que não haja cabidão de emprego aí na sua administração. Viu, realmente seja pautado em contratações técnicas de pessoas da área com experiência. Exatamente. Quando a gente fala técnicos aqui, pessoal, a gente não está falando, vou dar um exemplo prático aqui. A gente não está falando que o cara tem que vir da universidade, seria bom, mas não estamos falando isso. Eu vou dar um exemplo. Na infraestrutura, a gente precisa de alguém técnico para, por exemplo, fazer as dimensões das praças, construir as praças. Nada melhor, por exemplo, do que um técnico. Que técnico é esse, Ramareiro? Um mestre de obras. Tem mestre de obras que sabe muito mais que um engenheiro que ficou lá na faculdade. Então, quando a gente fala técnico, não estamos falando de pessoa que está lá, que saiu da faculdade, nós estamos falando de profissionais que aprendeu durante toda a sua vida. Então, coloca esses profissionais para trabalhar, não é? É isso que a gente está falando. De gente que atua em determinadas áreas, que vão atuar lá na prefeitura, naquela área também. Não pegar o cara que é amigo do amigo do amigo, que fez um favor com o amigo do amigo do amigo, e colocar lá um cara, por exemplo, que é auxiliar de escritório, colocar ele como diretor, por exemplo, de um departamento qualquer. Valorizar também o funcionário público, porque existem muitos profissionais competentes dentro da administração pública que não são valorizados e são esquecidos por conta dos cabides de emprego. Exatamente. Então isso tem que se atentar a esse ponto também. Por exemplo, você fala assim, mas o funcionário público não gosta muito de trabalhar. Errado, eles não são valorizados. Não são motivados. Não são motivados. A partir do momento que a administração pública motivar esse funcionário, ele vai se desdobrar, ele vai fazer funcionar, ele vai estar ganhando mais, ele subiu um degrau na profissão dele, na função dele, não é? Então ele vai se aposentar melhor, vai fazer por merecer esse resultado. Então precisamos mudar essa baderna aí do dinheiro público. Então é cortando na carne, é remodulando tudo isso, e nós ouvimos muito isso do futuro prefeito aí, o Nogueira, né, falando que vai fazer isso. Então a gente espera realmente que se faça isso. E dando sequência, né, nos bate-papos aí em relação ao novo legislativo, as novas cadeiras, né, os novos integrantes, esse programa a gente tem mais 3 vereadores eleitos e reeleitos para conhecer um pouquinho mais o perfil de cada um, é isso, Ramareiro? Exatamente. E nós vamos falar agora do Orlando Pessotti. Orlando Pessotti, 6.006 votos, PDT. Mas uma votação expressiva. Muito expressiva. Orlando Pessotti tem um programa jornalístico no SBT, não é? Conhece muito bem os problemas de Ribeirão Preto. Conheço o Orlando Pessotti também pessoalmente, como todos a gente conversa, né? Orlando também em especial. Eu venho conversando já há algum tempo com Orlando sobre Ribeirão Preto, porque nós temos a mesma afinidade, os mesmos interesses por Ribeirão Preto, e eu percebo que ali nós temos um grande líder, uma pessoa que realmente vai trazer para a Câmara Municipal uma nova roupagem ali de ser vereador, né? Orlando Pessotti, sangue novo, está com vontade, e a gente espera, viu, Orlando, que realmente você coloque uma mudança aí no ato de verear na nossa cidade. Eu também concordo com o Ramareiro, é um rapaz que eu conheço aí já há um bom tempo, aceito o profissionalismo dele e da seriedade dele. Então, Orlando, confiamos em você, tenho certeza que você está vindo para oxigenar essa Câmara Municipal e
Não nos decepcione. Por favor, Orlando, por favor, a gente não quer falar de você no negativo aqui, né, no nosso programa. Aliás, queremos falar de todos apenas em positivo, Sim, né? a gente Mas quer trazer aqui só coisas boas desses vereadores. Porque nós vamos falar sim, quando você que foi colocado aí, né, não nos representar de uma forma contundente. Pode ter certeza disso. Nós não temos raiva com ninguém aí. Exatamente. Né? Bom, Glaucia Berenice, 5.548 votos do PSDB, também uma boa votação para a vereadora Glaucia, reeleita, atual presidente, né, da mesa da Câmara Municipal aí, ela que está agora fazendo essas mudanças, trazendo, né? Faz uma oposição muito séria. Eu gosto muito do trabalho dela nesse sentido. Não foi uma oposição que a gente pode caracterizar como pessoal, aquela perseguição, não. Foi realmente uma oposição pautada naquilo que Ribeirão Preto precisava mesmo ser corrigido, né? Não, muitas coisas aí que eram interessantes em relação até votações, que às vezes, se não houvesse uma fiscalização, uma posição assim, poderia até passar batido. Então eu gosto do trabalho da Glaucia. Só fazendo um comentário, viu, Glaucia Berenice? Eu também gosto muito do seu trabalho, quero lhe parabenizar, mas como alguns outros vereadores aí, nós também não vemos você nos bairros, minha querida. Por exemplo, na Zona Leste, a gente não consegue te enxergar na Zona Leste, fazendo um trabalho seu aí, uma visita sua, nós não conseguimos. Então, eu gostaria muito, não só você, mas todos aqueles que não vão dar uma volta lá pelos bairros, que vá frequentemente aí, uma vez por semana, vá num bairro, deixa o pessoal te ver, abraça a população. Eu sei que você tem um curral eleitoral fechado até, o pessoal da igreja, né? Eu acho que até o teu maior curral é esse, pessoal da igreja, O maior público, né? O maior público dela. Mas mostra esse trabalho que você está fazendo especial lá na Câmara, vá na rua também, deixa o pessoal te ver, tá bom? O próximo vereador, Maurício Gasparini, 4.504 votos, também uma votação muito boa, também do PSDB, né? Vale para você também, viu, Maurício Gasparini? A sua visita nos bairros de menor... O Maurício, na verdade, eu também acompanho um pouco o trabalho de oposição dele, tá? Porém, eu acho que onde ele peca mais é na visita, não só em bairro, mas no geral. No geral, né? Tá? Eu não consigo enxergar e não consigo ver, né, até hoje, e principalmente porque a gente tem contato, né, com muitas pessoas de bairros diferentes, esse comentário, o Maurício esteve aqui no nosso bairro, deu uma atenção. É óbvio que fique bem claro isso, que chega muita solicitação até o gabinete, mas não significa que o vereador está indo no bairro. Tá? É óbvio que ele também resolve. Exatamente. Resolver fique muito claro. Chega no gabinete, é uma situação às vezes emergencial, isso aquilo, há uma atenção, isso sem dúvida, tá? Mas a gente está questionando aqui a questão do tete a tete, do corpo a corpo, do olho no olho. Esse contato é importante. O contato físico é legal. A gente está dizendo isso, viu, Maurício? É construtivo, tá? É construtivo, porque nós estamos na rua diariamente, né? Conversando com as pessoas, tentando entender o que as pessoas gostariam que o vereador fizesse ou representasse, né? E a gente entendeu que é importantíssimo que você, vereador, de uma forma geral, esteja nas ruas e não dentro do seu gabinete, ou sei lá onde, mas tem que estar nas ruas. As pessoas querem ver você, ela votou em você, ela quer pegar em você, ela quer conversar com você dos problemas que existem lá nos bairros, não é? Então é isso que a gente precisa aí, ter essa atenção, vocês vereadores aí. Esses foram os 3 vereadores desse programa. No próximo programa, mais 3 vereadores. A gente vai estar aqui passando um pouquinho do perfil de cada um. Espero que vocês tenham gostado, tá? Espero também continuar, sabe, essa chuva de sugestões que a gente tem recebido no nosso e-mail. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado. É algo que nos surpreendeu, porque é o 2º programa e assim, a gente tem recebido muito mesmo durante a semana inteira até esse programa de hoje. Anote nosso e-mail, está aqui, ó. Anote nosso e-mail, entre em contato com a gente, ou na nossa página também, bate um papo com a gente, dê sua sugestão, viu? Fala aí, Marmaleiro, a gente queria falar sobre aquele assunto. Olha, esse assunto que você falou, a gente acha isso.
coloque lá. Se quiser se identificar ou não, fique à vontade. Isso aí. Quero mandar um abraço aqui pro Roberto Parpinelli. Alô, sou Roberto Parpinelli. Muito obrigado, viu, por assistir nosso programa aí. Pô, manda um abraço para mim. Tá mandado. Abraço. Tá bom? Bom, obrigado por vocês terem acompanhado aí, por você ter acompanhado o nosso programa aí, esses minutinhos aí da sua vida, tá bom? Que Deus te abençoe. Até o próximo programa. Grande abraço. Tchau.